Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nessa aula sobre uma recapitulação da Era Vargas, todo esse período envolvendo desde 1930 até o fim do Estado Novo em 1945. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira fase da Era Vargas é conhecida como governo provisório, que vai de 1930 até 1934, é o período de governo quando Vargas chega ao poder depois da Revolução de 1930. É um período marcado pelo centralismo político, ou seja, pelo poder muito forte do governo central e relacionado aqui à figura específica de Vargas como presidente da República. Só para a gente ter uma ideia, né? O Congresso Nacional vai ser fechado, os poderes legislativos vão ser fechados também. Os governadores dos estados vão deixar de serem eleitos e passam a ser nomeados diretamente pelo presidente da República. Esse é o sistema de interventorias. Então, é um governo fortemente centralizado, né? É um governo também altamente com poderes concentrados na figura do presidente da República, tá certo? Aqui nesse contexto também, já no governo provisório, nós vamos ter algumas reformas trabalhistas, né, que eram pautas importantes, né, da Aliança Liberal no contexto das eleições que antecederam a Revolução de 1930. Aqui a gente vai ter, por exemplo, né, a regulação do trabalho feminino e infantil, a limitação da jornada diária de 8 horas de trabalho, a nacionalização do trabalho, né, ou seja, 2/3 de todos os trabalhadores das indústrias, empresas e tudo mais deveriam ser brasileiros. Então, uma série de legislações que começam a dar mais atenção a esse conjunto trabalhista no Brasil, tá? E que vai acabar fundamentando aos poucos, né? Essas leis que vão sendo criadas em 1943 vão dar a base da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Também temos uma legislação sindical bem interessante, que é a legislação que incorpora a noção de sindicato único no Brasil, ou seja, só pode existir um sindicato por categoria e esse sindicato deve ser reconhecido pelo governo. É uma noção que é, de certa maneira, inspirada pela noção corporativista, uma certa aproximação aqui com o fascismo italiano também, esse corporativismo que tem a noção de colaboração de classe, colaboração de operários, de trabalhadores com o governo, que reconhece seus sindicatos, mas também dos sindicatos de patrões que vão ser criados. Aqui a ideia é deixar de lado a luta de classe e, de maneira corporativista, apoiar trabalhadores e patrões apoiarem o governo em suas medidas, tá certo? Também nós vamos ter uma economia intervencionista. A gente lembra que no período anterior era uma economia de caráter liberal, né, dominada sobretudo por setores oligárquicos de São Paulo. Aqui a economia vai ser altamente controlada pelo governo central, que vai criar inclusive o Conselho Nacional do Café, que vai tirar poder das oligarquias regionais paulistas. Inclusive, o governo aqui vai conseguir delimitar os preços, os impostos de importação e exportação do café. Nesse contexto também, a gente vai ter uma grande queima de estoque de café no Brasil, justamente para regular o preço internacional do café no contexto posterior da crise de 1929. O governo vai queimar bastante café para diminuir a oferta do produto no mercado internacional e assim abaixar um pouco o preço dele, tá? Também nesse governo provisório, teremos a criação de um código eleitoral, o agendamento de eleições, mas esse código vai ser bem importante, porque ele vai estabelecer o voto das mulheres. Então, é a primeira vez na história do Brasil que as mulheres vão poder votar, e também vai estabelecer o voto secreto, né? Então, aqui é criado o voto secreto e é também criada a justiça eleitoral, que passa a regular os pleitos, as eleições que acontecem no Brasil. Então, o voto das mulheres, a criação da justiça eleitoral e o voto secreto são 3 grandes conquistas que o povo brasileiro tem em 1932, tá certo? Também vamos ter uma revolução que acontece no estado de São Paulo
que pede o fim dessa ditadura do Vargas e o retorno da democracia, né? Acontece de fato confronto armado, conflitos entre o governo nacional, governo federal, né? E, nesse caso, paulistas, os paulistas acabam derrotados, mas esse processo de redemocratização avança. Tanto que em 1934 nós temos uma nova Constituição que reestabelece a democracia no Brasil, restabelece um clima político também de maior participação política nas ruas. Esse período, inaugurado com a Constituição de 34, é conhecido justamente como governo constitucional. Esse período, pessoal, vai ser marcado, sobretudo, pelo radicalismo político, uma oposição bem severa entre dois principais grupos, a Ação Integralista Brasileira, que vai ter como principal líder Plínio Salgado, esse camarada aqui, a Ação Integralista Brasileira, que era uma organização de característica fascista no Brasil, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era liderada por esse camarada aqui, o Luiz Carlos Prestes, que aqui a gente tem uma imagem justamente de um cartão postal do Prestes, né, que é o Cavaleiro da Esperança, lá da coluna Prestes, na Primeira República. Aqui vai ser bem interessante, porque esses dois grupos eles vão ser opostos. Se a A e B era uma organização de característica fascista, a ANL era uma organização de esquerda, que vai ter setores de uma esquerda moderada, mas vai ter a participação de comunistas também, nesse contexto aqui que a gente está falando internacionalmente, do avanço do fascismo, mas também do avanço da União Soviética, tá? Em 1935, nós vamos ter a criação da Lei de Segurança Nacional, a LSN, ou também conhecida como Lei Monstro. Por quê? Nós vamos ter cada vez mais o crescimento da ANL, uma organização de esquerda popular que cresce muito, ganha muitos adeptos e começa a preocupar o governo. A LSN fecha a ANL e aí os comunistas se radicalizam, organizam um levante que fica conhecido como Intentona Comunista. A Intentona Comunista acontece em 1935. Os comunistas vão ser derrubados, né? Tentaram tomar o poder, vão ser derrubados, muitos perseguidos, presos, torturados, inclusive. E aí nós vamos ter, claro, a elaboração em 1937 do Plano Corre. Vejam, a gente tem um processo de radicalização política, de ascensão da participação dos comunistas, de setores populares na vida pública brasileira. O Plano Corre é um plano falso, é um plano escrito por um militar integralista, o Olímpio Mourão Filho, em que ele vai simular como seria um novo ataque comunista. Só que era um tratado, um estudo do Olímpio Mourão Filho, que era cheio ali de coisas meio elaboradas demais, meio chamativas, excêntricas, né? Vamos dizer, os comunistas vão fuzilar pessoas, invadir prédios públicos. Esse documento chega na mão de altos oficiais militares do Exército Brasileiro. E esse documento é tratado com verdade, ainda que se saiba que ele é falso. Então, o Plano Corre é um plano, né, de tomada do poder pelos comunistas. Só que é um plano fake. Só que as pessoas vão tratar como se fosse verdade. Os militares, o governo e a imprensa. A imprensa divulga massivamente o Plano Corre. Então se cria um clima de anticomunismo e de medo no Brasil. Esse clima de anticomunismo e de medo é o que vai dar base para o golpe do Estado Novo, né, em 10 de novembro de 1937. O medo do comunismo, esse clima anticomunista, o medo de um novo levante, que na verdade era tudo fruto da imaginação de um militar que foi tratado como verdade pela imprensa e pelo governo, pelos setores militares também. Então, a partir desse golpe, temos um novo período na Era Vargas, que é justamente o Estado Novo. O Estado Novo é inaugurado em 1937 com uma nova Constituição, a chamada de Polaca, uma Constituição que recebe esse nome porque vai ter inspiração na Constituição de característica fascista, né, da Polônia nesse período. Então vai ser uma Constituição que vai estabelecer o centralismo político, aquelas mesmas medidas do sistema de interventorias, né, também de fechamento do poder legislativo no Brasil,
Também vai estabelecer uma república unitária no Brasil, então acaba com a noção de federalismo, de maior autonomia para os estados, um nacionalismo, de certa maneira, exacerbado. Aqui a gente tem até uma imagem, né, da queima da bandeira do estado de São Paulo, porque as bandeiras estaduais foram todas abolidas, só poderia existir a bandeira do Brasil, né? No Estado Novo, a gente vai ter toda uma questão interessante relacionada à criação de uma burocracia para melhorar a eficiência, né, para racionalizar a administração pública. Nesse caso aqui com o DASP, né, o Departamento de Administração e Serviço Público, também a PS, que era a Polícia Secreta, que tem relação aqui com a burocracia, a Polícia Secreta com a perseguição de opositores também, tá? Teremos também como um desses outros departamentos importantes, né, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ter como principal objetivo, né, o controle dos meios de comunicação. Controle do meio de comunicação para fazer propaganda do regime, mas também para censurar opinião contrária, né? Aqui no caso, para valorizar, vejam aqui essa imagem, de uma figura paternalista do Vargas, mas difundir também o nacionalismo do Brasil nesse período. Em 43, como a gente já comentou, a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, que vai reunir uma série de leis já elaboradas por Vargas nesse período. Também nesse período aqui, o Estado Novo, nós vamos ter uma certa valorização de uma cultura nacional que vai ser apropriada pelo Estado Novo, como o samba, o carnaval, o futebol, a capoeira, tudo isso apropriado e transformado pela maneira com que o Estado deseja. Por exemplo, o samba vai ter um patrocínio para artistas, né? Para que artistas deixem de valorizar uma certa malandragem presente no samba e passem a valorizar o Estado Nacional ou o trabalhador disciplinado, por exemplo. Também passa a patrocinar muitos desfiles de escola de samba, ok? Também é criado o SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje dá origem ao IFAM, né, que vai dar toda essa questão de valorização do patrimônio cultural brasileiro, tá certo? Também, na economia, temos uma economia de característica interventora. Aqui o grande objetivo do Estado nesse contexto vai ser o desenvolvimento de grandes indústrias de base. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil consegue apoio dos Estados Unidos para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Então, é um Estado interventor que acredita na agência, na indução do Estado para o desenvolvimento econômico. Tá certo? Para a gente ir finalizando aqui, no Estado Novo também temos uma questão de política externa bem importante, que vai ser justamente o contexto da Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve uma posição de neutralidade na guerra. Neutralidade para conseguir vantagens comerciais, tanto com os países aliados quanto com os países do eixo. Aqui o Brasil vai conseguir, inclusive, o apoio necessário, né, nessa posição de neutralidade para construir a usina siderúrgica nacional, como a gente contou. Por quê? Os Estados Unidos vai passar a pressionar o Brasil para apoiar os aliados. E o Brasil fala, beleza, eu apoio, mas aí eu preciso de investimentos. Os Estados Unidos vai falar, beleza, a gente faz esses investimentos. E aí que o Brasil vai romper relações com o eixo, aí recebe o apoio para a construção da usina siderúrgica, por exemplo, né? E aí o eixo, né, principalmente a Alemanha, vai atacar navios mercantes brasileiros, matam cerca de 1.000 pessoas e o Brasil, depois desses eventos, declara guerra ao eixo, entra efetivamente na guerra, entra na guerra por meio da FEB e da FAB, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, que enviam para a Segunda Guerra, no campo de batalha na Itália, cerca de 25.000 soldados, tá certo? Também, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, né, o aspecto da oposição interna ao Estado Novo cresce no Brasil. Por quê? Vai haver uma contradição. Lá fora, externamente, o Brasil está lutando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados,
que são majoritariamente países democráticos, como os Estados Unidos, Inglaterra, França. Mas internamente, o Brasil mantém uma ditadura autoritária. Então a oposição passa a falar, cara, isso está correto? Lá fora a gente luta por democracia, mas aqui dentro é autoritarismo. E aí, como é que fica a situação? Então, a oposição começa a crescer, o Vargas percebe que as coisas estão fugindo do rumo e passa a tentar controlar uma transição democrática. Ele agenda eleições, ele liberta presos políticos, ele regula a criação de novos partidos, ele retoma relações diplomáticas com a União Soviética, então abre um processo de abertura democrática. Tá? Dentro desses novos partidos que nós teremos, destaco aqui para vocês 4 deles, que vão ser bem influentes no período de 1946 até 1964. Tá? A UDN, a União Democrática Nacional, que é uma oposição liberal, o PSD, que é um partido varguista, né, ligado aqui, sobretudo, a oligarquias regionais, setores latifundiários e industriais também, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ter relação também com Vargas, é um partido varguista, né, e que vai ter relação aqui, sobretudo, com a burocracia do Ministério do Trabalho, com o sindicalismo de Estado também, e com o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que é reorganizado nesse período. Tá? Aqui, o PTB e o PCB vão desencadear um movimento de continuidade do Vargas no poder. Aqui a gente vai ter palavras de ordem, né, como queremos Getúlio, que vai desencadear um movimento conhecido como queremista. Queremista porque queremos Getúlio. Queremos Getúlio na continuidade da presidência. Essa vinculação de Getúlio com movimentos populares vai preocupar setores da oposição liberal, mas também preocupa setores militares, setores do exército, agora sobretudo ligados aos Estados Unidos. Essa relação de Vargas, esse perigo de continuidade de Vargas no poder, agora mais apoiado em bases populares e trabalhistas, vai desencadear o golpe que acontece em outubro de 1945 e que acaba derrubando Vargas no poder. As eleições gerais acontecem em dezembro de 1945 e aí nós vamos ter a eleição de um novo presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra, mas esse é papo para outra aula, tá certo? Queridas, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação aí da Era Vargas. Um grande abraço e até mais.